Senhoras e senhores, o excelentíssimo senhor governador do estado da Bahia, Rui Costa. Boa tarde, gente. Boa tarde. Saudar aqui os nossos deputados federais, estaduais. Iniciar aqui pelo deputado federal Zé Neto. Cumprimentar agora Zé Neto, paz e amor. Só tranquilidade. Saudar Zé Rocha. Tá pagando promessa com essa barba nova aí? A promessa é se o Vitória continuasse na segunda divisão, né? Tá certo. Eu tentei até nessa última. Eu já tentei aqui. Saudar aqui o deputado estadual Robson Almeida, o ex-deputado Bebeto. Saudar aqui os prefeitos presentes, saudar o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, prefeito de Picaraí, Lula Brandão. Saudar a nossa vereadora de Salvador, Ana Rita, lhe cumprimentar. E saudar aqui o secretário de Comunicação, André Corvelo. E em nome dele, saudar o secretário Bruno. Saudar, em nome dos dois, todos os secretários e secretárias. Eu disse que o secretário André está com moral com as secretárias. Hoje estão todos aqui presentes. Espero que se prestigie mais o trabalho das secretárias na comunicação aí. Saudar aqui o presidente da BI, Walter Pinheiro, o Rafso da Defensoria Pública, e saudar todos aqui que compõem o governo, saudar todos da imprensa. E é um prazer, um orgulho grande aí caminhando para a chegada do último mês do ano. E mais uma vez fazendo um balanço, eu diria, de todas as ações de governo, simbolicamente buscando garantir a presença de todas as áreas na revista. Evidente que há sempre uma reclamação dos secretários e das secretárias, porque é evidente, mesmo dobrando o número de páginas, não dá para colocar aqui todas as ações e todas as inaugurações, todos os projetos que cada secretaria fez. E aí é evidente que os secretários legitimamente reivindicam que aquela ação ou aquela obra esteja contida na revista, e não dá para conter todas as ações. Saudar aqui a ex-secretária, deputada estadual Olívia Santana. Chega aqui para frente, tem lugar aqui, Olívia, para sentar. E para nós é fundamental a gente ampliar, mesmo no momento de comando e de liderança das novas tecnologias. Estava conversando na semana passada, sexta-feira, com jornalistas de São Paulo, e conversando sobre o futuro da comunicação. Hoje, ninguém mais é visto na rua, nem em bar, nem em ônibus, nem em lugar nenhum, com jornal na mão, jornal físico. Raramente você vê uma pessoa com um jornal físico na mão, lendo. Hoje as pessoas vão ler as notícias no celular, no tablet, no computador. Raramente você vê. Mas a revista, de alguma forma, é um veículo que ainda sobrevive, porque ela traz, em tese, mais e mais adensamento, matérias mais adensadas, e termina sendo um veículo importante para transmitir aquilo que é obrigação do poder público, comunicar o que ele está fazendo. Quando é que você disse que sai a versão digital, André? Depois de amanhã já sai aqui a versão impressa, conseguiu sair antes, tá vendo? Da versão digital, mas também acessível. Se puder ter aplicativo de celular, André, é bom para as pessoas eventualmente buscarem ler aquilo que com indexador tenham mais curiosidade, mais vontade de saber. Aqui, como eu disse, são todas as áreas representadas, e nós, em mais de um ano concluído, buscamos manter, eu diria, os dois caminhos, eu diria, que tem sido a marca do Estado da Bahia ao longo desses anos, não só no meu governo, mas desde o governo de Wagner.
de um lado, uma preocupação constante e permanente com o equilíbrio financeiro e o equilíbrio fiscal do Estado, porque só é possível pensar em desenvolvimento, em atração de investimentos e em investimento do Estado se as contas estiverem em dias, se houver equilíbrio fiscal e financeiro. Porque se desarrumar, aí você não consegue nem credibilidade para atrair investimento. Porque quem em tese está com desequilíbrio fiscal, como é que consegue chamar alguém para investir em seu Estado? A primeira coisa que a pessoa que está ouvindo pensa, ele não está conseguindo nem organizar as contas dele e ainda quer me levar para lá. Então, não dá para alguém que quer desenvolver seu Estado, atrair empresas, indústrias, investidores, em deixar a conta do Estado desarrumar, que é um péssimo exemplo, e você começa perdendo aquilo que é mais importante na atração de investimento, que é credibilidade. Você precisa ter credibilidade para poder atrair investimentos. Então, disso nós não abrimos mão, e é evidente que manter equilíbrio fiscal e financeiro, muitas vezes você tem que tomar medidas amargas. É como dar um remédio amargo para o filho. Então o coração fica apertado, às vezes a criança não gosta, chora, ou às vezes sente dor quando é uma injeção, mas não tem jeito, você tem que fazer, porque aquilo deixa de ser vontade e passa a ser uma obrigação sua como pai ou como mãe. Aqui como gestor é a mesma coisa. Então não tem opção, você não pode, a opção de não fazer não deve ser uma opção sob pena de você comprometer o emprego, a renda e a vida do Estado. Por quê? Porque você não quis eventualmente enfrentar uma dificuldade que é adotar medidas e manter o equilíbrio fiscal. Então disso nós não abrimos mão, e do mesmo jeito que na outra mão nós temos a concepção de que esse Estado, com imensas e gigantescas desigualdades, com desemprego ainda muito elevado, renda baixa, nós não vamos superar esse ciclo de pobreza se não for através de um forte investimento. A indução da geração de emprego por obras e ações públicas, e que essas obras de infraestrutura, especialmente, são capazes de atrair novas empresas, mais investimento privado para gerar mais emprego. Chama a atenção que quando nós falamos de 6 bilhões de reais, nós estamos falando no investimento estrito sensu ponte e acessos da ponte. Mas hoje mesmo pela manhã já tivemos reuniões com o consórcio que venceu a ponte e já desdobrando um conjunto outros de investimentos para viabilizar, paralelo à ponte, o crescimento que virá da ilha do Baixo Sul, do sul do Recôncavo. Portanto, é preciso pensar que, paralelo à ponte, nós vamos ter que investir fortemente em água e esgoto. Quando a ponte estiver concluída, nós teremos obrigatoriamente que ter outra capacidade de ofertar água e de ofertar esgoto do outro lado. Isso inclui ilha e Baixo Sul, e de processar esgoto. Não dá para imaginar que com a ponte e com a visibilidade que a Bahia tem e terá, que nós haveremos de conviver com ainda dejetos ou despejo de esgoto da expansão urbana que ocorrerá. Portanto, a infraestrutura terá que chegar antes das construções para que nós tenhamos cidades e ambientes sustentáveis do ponto de vista ecológico, ambiental, e cidades modernas, chamadas cidades digitais, cidades inteligentes. Então hoje de manhã já conversávamos sobre isso. Se você imaginar quanto teremos que ter de investimento em água, esgoto, em resíduos sólidos, não dá para imaginar que vamos continuar tendo cidades com lixão, nem na ilha, nem no Baixo Sul. Se nós estamos fazendo a ponte para desenvolver o turismo, desenvolver os negócios, não dá para imaginar que teremos isso. Se nós, eu não tenho dúvida em afirmar, paralelo à construção da ponte, ao longo dos 5 anos, nós vamos
com certeza todos com fé em Deus estão vivos para ver surgirem edificações e negócios voltados ao turismo, voltados à área de serviço, seja de saúde, educação, seja setor imobiliário. Então, um volume grande de investimento que nós teremos a partir deste projeto da ponte. E é o que a imprensa me perguntava na sexta-feira em São Paulo. Esse investimento era questionado por muitos, se não haveria prioridades, outras que o Estado podia apostar. Eu dizia, esse é um investimento de 6 bilhões, quando o Estado bota 1,5. E eu posso lhe garantir que antes do final da obra, o Estado já teve de receita, com novos investimentos privados que ocorrerão, o equivalente a esse valor que ele vai botar. Eu não tenho dúvida de afirmar que nos 5 anos subsequentes nós devemos arrecadar pelo menos 3, 4 vezes esse valor que o Estado vai botar de novas receitas advindas da construção da ponte. Então isso, não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Portanto, nós vamos diminuir desigualdades. Eu explicava para a imprensa, para aqueles que ainda eventualmente queriam polarizar sobre esse tema, basta ver a imagem que é utilizada muitas vezes para demonstrar desenvolvimento humano, que é a imagem noturna de determinadas áreas. Ou seja, quanto mais luminosidade tem, maior significa o nível de desenvolvimento humano naquela região. E o inverso, quanto mais escura for a região, menos desenvolvimento humano tem. Quando você faz uma foto aérea e pega a ilha e Salvador ao mesmo tempo, de um lado tem um enorme clarão, que é Salvador e região metropolitana. Do outro lado, uma enorme escuridão que representa a ilha, o Baixo Sul, o Recôncavo. Então o que nós vamos fazer é iluminar o outro lado. Iluminar com emprego, iluminar com qualidade de vida, iluminar com elevação da renda, que as pessoas que vivem e vão morar lá do outro lado. Então são empreendimentos associados. Só a semana passada, além da ponte, foi o metrô, 5 quilômetros de metrô adicionais, mais 1,5 bilhão do VLT, só em uma semana. Isso tudo representa injeção de recursos na economia, emprego e renda, que vai ativar comércio, lojas, restaurantes, enfim, que vão ativar a economia. Então isso tudo está expresso nas nossas ações, mas não só. Ocupamos ao longo de 5 anos o 2º lugar em investimento no Brasil. Todas as vezes que eu falo isso para auditórios que não conhecem a Bahia ou não estão atentas para esses dados, toda vez que eu digo, a Bahia é o 18º estado em arrecadação per capita. Eu repito isso sempre para as pessoas. Eu aprendi com minha mãe que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando ela queria botar uma coisa na cabeça dos filhos, ela não parava de repetir. Que a gente olha às vezes, e a própria imprensa, trata isso de forma, na minha opinião, sem dar devida importância. Não é fácil um estado que é a 18ª arrecadação per capita, e além da relação de arrecadação per capita, se nós colocarmos a dimensão territorial, isso dá um complicador adicional. E esse estado, que é a 18ª arrecadação per capita, ser o 2º estado por 5 anos seguidos em investimentos. Não é qualquer coisa. Então, quem quiser uma comparação objetiva, basta comparar, por exemplo, com Minas Gerais, com o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem o dobro da arrecadação da Bahia, o dobro. Temos 15 milhões de habitantes, eles têm 16. Eles arrecadam exatamente o dobro do que a Bahia arrecada. E não dá nem para comparar o volume de investimento que nós fizemos ao longo de 5 anos em qualquer área que se queira comparar. Desde a infraestrutura, a saúde, qualquer área que se queira comparar. Mais uma vez, a saúde do Rio, eu vi a semana passada, o governo federal botando mais alguns milhões, 1,5 bilhão a mais para a saúde do Rio. A semana passada arrumaram
uma dívida que existia desde o século passado com o Rio de Janeiro. Não, só esse ano o Rio deve ter recebido de extra mais de 10 bilhões de reais. Então, ali é um negócio impressionante. Não, sem contar os recursos que o Rio tem direito em função da legislação, do pré-sal. Estou falando de recursos extras transferidas pelo governo federal desde Temer e desde esse governo. Isso não dá para comparar investimento nosso com deles. Minas Gerais arrecada mais do dobro da Bahia. Mais do dobro. Então isso não é trivial, isso significa um esforço gigantesco, significa um sacrifício e um exercício de musculatura de gestão financeira gigantesco para a gente chegar até aqui. E a colheita desse esforço com certeza virá nos próximos anos. Quando nós entramos, a Bahia estava em 22º lugar em arrecadação per capita. Em 2015 era 22º. Nós estamos em 18º. E com fé em Deus, nos próximos anos nós vamos nos aproximando de um lugar que a gente deveria estar. Se nós somos a 6ª economia, deveríamos ser mais ou menos a 6ª receita per capita do país. Mas nós vamos caminhar e vamos colher esses frutos. Isso significa, alguém diz, sabe, governador, o senhor está falando muito de arrecadação. Porque quando eu estou falando de arrecadação, só arrecada, no caso do Estado, quem tem uma população com capacidade de consumir, de receber salários dignos, de ter folhas de pagamento nas empresas, de ter empresas que paguem salários. Então, isso representa que nós vamos estar gerando emprego, melhorando a qualidade de vida da população. Do mesmo jeito que estamos trabalhando, tive com o ministro do Transporte semana passada, conversando com ele sobre a licitação da FIOL, que apesar de conduzida pelo governo federal, esperamos que ano que vem finalmente saia. Isso vai possibilitar levar ao oeste da Bahia, levar ao sul do estado, o Porto Sul, e levar ao oeste todo o desenvolvimento que nós estamos fazendo. Então o trabalho é grande pela frente e vamos continuar nesse ritmo de investimento e buscando sempre comunicar, seja através de mídias, seja através de material impresso, o conjunto das nossas ações. Então, fechando mais um ano, graças a Deus, com equilíbrio fiscal, fechando mais um ano, estando entre os maiores investimentos e buscando superar aquilo que se tornou crônico no Brasil, que é a geração de emprego. Esse é o maior problema do país. Nós estamos preocupados porque há 3, 4 semanas atrás saiu um indicador que dizia que 14 milhões de pessoas voltaram à condição de extrema pobreza. E a maioria desses 14 milhões moram no Nordeste brasileiro. Então isso é muito preocupante com o que vem acontecendo nos últimos 5 anos no Brasil, que não recupera a economia, que não passa confiança para investidores. Então nós vamos seguir nesse ritmo. Entendemos que o elemento central, a palavra confiança, é hoje uma marca da Bahia. Por isso que, além desses projetos que eu me referi, nós recebemos uma proposta esse ano que devemos licitar ano que vem do novo aeroporto de Porto Seguro, numa PPP, e haveremos de ampliar muito a geração de empregos e investimentos em água e esgoto. Só repetindo, nós, e ali eu vejo o presidente da Embasa, assuntos polêmicos sempre geram muita audiência na internet, né? Esse é um dilema. Quanto mais a notícia é boa e pacificadora, menos audiência tem. A natureza humana, aí vocês estudiosos da comunicação, o cara que é comunicador devia fazer psicologia também, né? Para entender a natureza humana. É impressionante como as pessoas repassam notícia ruim, não repassam a boa e passam a falar da notícia, suposta notícia ruim, como se verdade fosse. Estou sabendo que o senhor vai privatizar a Embasa. Eu digo, você está sabendo? Você ficou sabendo como? Você ouviu uma declaração do governador? Você leu uma declaração? Como é que você ficou sabendo dessa notícia? Ele respondeu, eu ouvi falar na rádio.
Aí eu perguntei, qual rádio? Qual programa? Qual locutor? Aí ele não respondeu. Aí eu voltei a dizer, olha, assim que você souber, você me envie, porque eu estou combatendo fake news com ação judicial. Silêncio completo no rádio, ninguém mais fala nada. Mas é impressionante esse negócio. Então, eu vou repetir o que eu disse para não ter dúvidas, já que aqui tem bastante imprensa. Que eu disse sexta-feira, quando perguntado se iria privatizar a empresa, eu disse que não ia privatizar, mas que ia abrir o capital da empresa, que ia buscar fazer projetos de parceria público-privado. Por quê? Porque, aqui pessoalmente falando, eu digo sempre para Wagner, você teve uma sorte que pegou um período onde o governo federal tinha uma sensibilidade social grande, tinha muito recurso naquela época, e o esforço era para conseguir executar tudo o que tinha de recurso. Era tanto recurso que a máquina não tinha capacidade de processar todos os convênios, todos os contratos que tinham. Era tanta coisa que o esforço era conseguir rodar dentro do governo todos os projetos que tinham. Só que hoje a realidade não é essa. O governo federal, no meu primeiro ano, no governo Wagner, 70 e tantos % do que se investiu em água, esgoto, a origem era recurso da União, seja crédito ou seja transferência do Orçamento Geral da União. No meu governo, a relação se inverteu, ou seja, e é declinante, porque novos contratos, simplesmente nós não assinamos nenhum nesse meu mandato de transferência de recursos da União para cá. Então, gente, é simples. Eu sou muito prático e objetivo. Quem está hoje sem água e sem esgoto, é pobre ou é rico? Pobre. Quanto mais pobre, não tem água e não tem esgoto. Nós fomos eleitos para melhorar a vida dos pobres. Ou a gente vai passar 4 anos dando desculpa aos pobres. Não tem dinheiro do governo federal e não tem dinheiro do governo do estado, portanto você vai continuar sem água e sem esgoto. Ou nós vamos buscar viabilizar recursos. Então nós vamos abrir o capital da empresa para buscar recurso, sem abrir mão do controle acionário da empresa. As estimativas, os estudos indicam que a gente pode arrecadar cerca de 4 bilhões sem abrir mão do controle da empresa. E esse dinheiro não é para fazer festa, nem construir calçamento, nem construir praça. Esse dinheiro é para usar, para levar água para quem precisa e para levar esgoto para quem precisa, ou seja, para as pessoas pobres. Assim como nós vamos fazer projetos de PPP também. Então, ou seja, mantemos o controle, como hoje temos um projeto de PPP do emissário submarinos. Mantemos o controle sobre o fornecimento de água, sobre as tarifas de água, sobre a distribuição de água e sobre o tratamento de esgoto. Agora não vamos condenar os pobres a continuar sem água para beber e sem esgoto na porta. Eu digo sempre às pessoas, talvez seja mais fácil para quem chega em casa todo dia, liga o chuveiro e toma um banho com água quente, bebe sua água mineral e não sente fedor de esgoto dentro de casa. Talvez seja mais fácil para essas pessoas falarem somente de ideologia e não buscarem uma solução concreta para as coisas. Então nós vou insistir para todo mundo publicar correto e não aparecer mais o cara dizendo que eu estou privatizando. Nós não vamos abrir mão do controle acionário da empresa, mas vamos buscar fazer parceria com a iniciativa privada para buscar recursos para resolver o problema de água e esgoto, até porque nos incomoda, como pessoas de esquerda, como pessoas que nasceu, morou na favela, continuar vendo pessoas, crianças pisando no esgoto, cheirando, vivendo nas suas ruas cheias de muriçoca, ou no sertão as pessoas sem água para beber, e nós temos que solucionar isso. Então isso não dá para ficar dando desculpa às pessoas. Então nós vamos fazer isso ao longo de 2020, e isso significa também muito emprego que vai ser gerado. Porque se rodar 4 bilhões ou 5 bilhões de investimentos, 6 bilhões de investimento para construir rede de água, rede de esgoto, é gente trabalhando, engenheiro, peão trabalhando, recebendo salário,
gastando esse dinheiro, o comércio vendendo, então a economia vai fortalecendo, as empresas vão ter mais interesse em anunciar, não, André? Porque vai ter para quem vender, então o comércio passa a anunciar mais, ou seja, a economia vai se fortalecendo. E eu vejo aqui minha amiga lá da educação, o secretário Jerônimo, e nós vamos fazer um esforço adicional. Eu já disse a Jerônimo para ele se virar com o orçamento dele. Ele disse: meu governador, eu vou arrumar dinheiro. Eu disse: cada um com sua tarefa. Eu estou com a tarefa de dizer quais são as prioridades, e vocês com a tarefa de resolver o problema. Não dá para fazer tudo. Então, nós estamos licitando. Eu diria que esse ano 2020 será um ano de muito investimento visível na área da saúde, porque nós estamos licitando agora, de uma vez só, 250... Boa viagem. Não esqueço das emendas aqui, viu, por favor. Nós estamos licitando de uma vez só 250 escolas, onde nós vamos fazer intervenção nessas escolas para construir quadra coberta, campo society, biblioteca, laboratório, refeitório, além de novas escolas no estado inteiro. Então, nós devemos iniciar a construção de várias escolas novas, aqui particularmente em Salvador. Salvador, o Estado atende 80% do ensino fundamental. 80% do ensino fundamental em Salvador atendido pelo governo do Estado. E como não há mudança desse padrão, nem no curto nem no médio prazo, nós precisamos urgente ampliar a rede, reorganizar a rede, e nós devemos ter novas escolas, a exemplo de Paripe, onde nós vamos construir uma nova escola com um padrão digno para atender ali vários estudantes que hoje estão em prédios alugados. Vamos ter uma nova escola aqui em Sussuarana, também para atender alunos que hoje estão em 3, 4 prédios alugados. Vamos ter uma escola nova em São Cristóvão, também para atender a comunidade. Em Pau da Lima, ali na Vila Canária, nós vamos ter uma nova escola. Ali no Cabula, vamos ter uma nova escola. Então, só em Salvador, nós devemos ter 7 novas escolas de grande porte, em torno de 30 salas de aula, atendendo essas 7 escolas, pelo menos aí quase 30 mil alunos que passarão a ser atendidos nessas novas escolas. É assim como no interior, teremos uma nova escola em Candeias, uma nova escola em Teixeira de Freitas, Lauro de Freitas são 2 escolas novas, Camaçari 3 escolas novas que já iniciamos, e assim vamos fazendo para poder... Hein? Só um. Então, esse investimento, vamos licitar ainda esse mês algo que nós estamos, um funcionamento novo, nós vamos montar centro poliesportivo. O que é isso, governador? Inicialmente começando em 20 cidades, as maiores, vamos montar um centro poliesportivo para ser utilizado pelos alunos da rede estadual e municipal. O ginásio de esporte, para todos os esportes praticados em torno de quadra, basquete, vôlei, handebol, todos os esportes, futebol de salão, nos ginásios, piscina semiolímpica e outros esportes associados. Então esses centros vão funcionar como professores e vão matricular os alunos da rede estadual dessas cidades para fazer todas essas modalidades esportivas, além das quadras que terão em todas as escolas, esses ginásios para aprimorar e intensificar as competições esportivas. Por quê? Porque nós estamos migrando, e essa semana Jerônimo vai me apresentar finalmente a lista das escolas que em 2020 serão escolas de tempo integral. Nós estamos... Ele me apresentou um número, mas eu disse a ele que estava pequeno, que ele me entrega um número maior de escolas de tempo integral. É mais cara, bem mais cara, o funcionamento, mas se nós queremos mudar efetivamente a qualidade de ensino, seja através do IAT, que está, parabenizar a equipe do IAT, fazendo um belíssimo trabalho de capacitação de professores, de mobilização da rede,
com foco na aprendizagem, nós temos que levar o aluno a tempo integral, porque na escola ele passa a ter o reforço escolar. Nós iniciamos um programa esse ano, não sei se deu tempo de botar na revista, André, mas já vai o pleito aqui do governador, para botar o Mais Estudo, que é o projeto com 10 mil estudantes, que nós pagamos uma bolsa mensal de R$200 por cada estudante, para ele na própria escola ele estuda, ele ser monitor, ele dá aula de reforço escolar para os seus colegas. O programa foi um sucesso absoluto e nós vamos avaliar agora no final do ano, na conclusão do ano, a repercussão dele, e eu pretendo ampliar a quantidade de alunos beneficiados desse programa para o ano que vem. Então, não são ações isoladas, é um conjunto de ações articuladas para reverter esse dado histórico que a Bahia tem de colocação ruim nos indicadores educacionais. Então, portanto, estamos atuando desde a parceria com os municípios, a capacitação dos nossos professores. Temos agora a aprovação na Assembleia de um projeto para aumentar a remuneração dos diretores escolares. Está em curso o novo processo de seleção dos diretores de escola e nós pedimos para aprimorar o processo de seleção, porque, depois de 5 anos visitando 300 escolas, que a questão central para definir o perfil da escola é a figura do diretor. Esse faz toda a diferença do mundo. Muitas vezes as pessoas dizem: a infraestrutura da escola é ruim. Tem escolas com infraestrutura muito ruim, com IDEB lá em cima, que você entra na escola, você não vê nada quebrado, pode estar velho, a estrutura pode não ser adequada, mas a escola está toda organizada e a aprendizagem dos meninos lá em cima. Às vezes você entra numa escola que tem tudo, biblioteca enorme, infraestrutura boa, tem quadra coberta, e a aprendizagem dos meninos lá embaixo. Então, o diretor faz toda a diferença e, portanto, nós estamos fazendo um foco para treinar, capacitar, orientar os diretores e vice-diretores, e agora estamos no novo processo seletivo dos diretores. Eu pedi para aumentar o rigor, para fazer projeto, para avaliar os projetos, ou seja, a eleição direta mas só pode estar habilitado a participar de eleição quem apresentar uma proposta para a escola. E essa proposta for avaliada como uma proposta plausível, ou seja, a pessoa, é como os políticos têm que fazer sua plataforma de governo. E a plataforma não pode ser só a plataforma corporativa, para agradar o eleitor interno da escola. A plataforma tem que ser para transformar a aprendizagem na escola. Então nós vamos fazer isso e ano que vem teremos, portanto, um andamento, são quase 300 milhões de investimento. Aí o secretário me perguntou: sim, governador, onde nós vamos arrumar esse dinheiro? No orçamento da educação. Eu lhe nomeei lá para quê? Para você arrumar as contas e arrumar esse dinheiro lá para investir. Afinal de contas, são 5 bilhões de reais o orçamento. Você não consegue arrumar 300 em 5 bilhões? Então, já levou 450, Felipe? Então, é menos ainda do que você já pediu esse ano. E aqui, finalizando, na área da saúde, nós chegamos com orgulho ao maior investimento do Brasil. Esse aí nós não estamos em segundo lugar, não. Esse aí nós estamos em primeiro lugar, como o maior investimento em saúde pública do Brasil. Eu diria que tem 2 estados brasileiros que se destacam hoje no apoio à atenção básica, no diagnóstico, que é Bahia e Ceará, como os que têm o maior número de rede de diagnóstico. Nós chegamos a 15 policlínicas entregues e chegaremos, com fé em Deus, a dezembro de 2020 a 24 policlínicas entregues. 24 policlínicas entregues. Então, 10 anos no que vem serão 6 anos. Então, são 24 policlínicas em 6 anos de governo. E teremos o novo Hospital Metropolitano para inaugurar. Teremos a nova maternidade de Ilhéus para inaugurar ano que vem.
teremos a nova maternidade Camaçari para inaugurar ano que vem. Teremos ampliação do Hospital de Irecê com oncologia e cardiologia para inaugurar, além da ampliação de leitos e de UTI. Teremos ampliação do hospital, mais cardiologia, mais oncologia no Hospital do Oeste. Vamos inaugurar até abril a oncologia de Juazeiro. Vamos inaugurar a oncologia de Caetité, com apoio da Prefeitura, em parceria com a Prefeitura, e teremos também novas unidades hospitalares também em Vitória da Conquista, com a Frânio, que nós estamos fazendo a reformulação do prédio e vamos botar o serviço exclusivo de ortopedia. E vamos buscar outros investimentos e teremos novidade, inclusive, na área da saúde. Nós estamos discutindo com o Planserve, vamos chamar uma reunião com os sindicatos para conversar sobre o serviço do Planserve e vamos em breve poder anunciar investimentos novos também na saúde do servidor. Enfim, a Bahia vai finalizar nosso período de governo sendo a maior referência no Brasil, não estou em dúvida em dizer isso, no atendimento humanizado, no atendimento à saúde das pessoas, e os investimentos continuarão. Pena que temos que bancar isso sozinho. Estamos bancando muitos desses serviços que nós abrimos, a exemplo do Hospital Costa do Cacau, o Hospital da Chapada, não temos tido recursos do SUS. Como, governador, se o hospital é do SUS, atende gratuitamente, o Ministério não credenciou o serviço. Então, nem dívida se constituiu, o que é pior ainda. Porque quando tem dívida, você ainda pode sonhar um dia de receber, ou pelo menos deixar como herança esse crédito para o próximo governador. Mas nem essa herança eu vou poder deixar, porque até agora o SUS não credenciou. Significa o quê? Significa que nós estamos bancando sozinho o Hospital Costa do Cacau, o Hospital da Chapada e outras unidades hospitalares. Por ano, isso dá em torno de 180 milhões por ano, nesses 2 anos, estou falando de 360 milhões, que nem se constituem dívida da União, porque eles não foram credenciados. Então isso tudo vai mostrando um conjunto enorme de esforço que nós temos que fazer, porque agora, hoje eu entendo, porque eu ouvia muita gente da oposição, deputado da oposição, ao longo desses 2 anos dizer: o Rui não vai aguentar, ele não vai pagar, ele não vai pagar. Eu ficava estranhando, como que eu não vou pagar? Eu estou abrindo um hospital do SUS, vai ter recurso do Ministério da Saúde, eu vou ter que botar uma parte, mas vai ter recurso. Hoje eu entendo, é porque talvez ele já soubesse que o Ministério não ia credenciar os serviços, ou seja, é a política do quanto pior, melhor, ou seja, nem que o povo sofra, mas eu tenho que, com o sofrimento do povo, me dar bem. Eles só não contavam que a gente conseguisse manter as unidades com orçamento exclusivo do governo do Estado, e estamos conseguindo manter. Teremos, se eu não falar, Zé Neto me mata, mesmo ele tendo saído, o novo Clécio Andrade em Feira de Santana, que está bastante adiantada a obra, e é uma expectativa grande da população. Então só em feira ali a gente abriu uma UPA nova, transferiu a maternidade para o Hospital da Criança, fez investimento no atual Clécio de ampliação, reformulação, modernização, e estamos construindo o novo Clécio Andrade, além da Policlínica Regional de Feira de Santana, que foi construída. Portanto, é uma mudança completa da oferta de serviços ali em Feira de Santana e no conjunto do Estado da Bahia. Na Metropolitana, eu já falei que nós vamos inaugurar no início do ano, a obra está bastante adiantada, faltam alguns equipamentos, a obra em si, até final do mês, mais tardar em janeiro, a obra física está concluída. Marcos disse que conclui todo o viário também até lá, né, Marcos? Então, hein? O Batista Caribé também, ano que vem, nós vamos entregar, que na verdade é um hospital novo, dali só ficou algumas paredes em pé e o terreno, mas o resto é novo, no subúrbio, é um novo hospital, que temos hospitais que estamos
com recurso do Estado, mas vão ser operados pelos municípios, como o novo Hospital de Itaberaba, que também vai funcionar com perfil de hospital regional, com UTI, um investimento, um convênio de 18 milhões de reais que nós estamos fazendo, e teremos o início, não a conclusão, mas o início do novo hospital da Costa das Baleias, do Teixeira de Freitas, que nós nos comprometemos, estando em prazo final de finalizar o projeto e os arranjos para conseguir o recurso, mas pretendemos iniciar essa obra ainda em 2020, tendo um novo hospital naquela região que cresce, precisa de infraestrutura, que é o hospital lá de Teixeira de Freitas. O Hospital Espanhol vai ficar fechado a vida toda? O Hospital Espanhol não é do Estado, então eu não posso responder pelo um bem privado. Que ninguém no Estado, ninguém até agora não é possível me apossar de bem que não seja bem do Estado, bem privado, a não ser que haja o que não está no nosso horizonte, uma apropriação do Estado de todos os bens privados das pessoas, mas nesse caso em particular está na Justiça, tem um imbróglio da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum para saber que bicho faz daquilo ali. Nós tínhamos no horizonte de ser um hospital do servidor, mas pelo tempo que passou, pelo envelhecimento do prédio, dos equipamentos, acho que o hospital do servidor é melhor a gente pensar em outra solução que nós estamos pensando, construindo, e logo, logo, eu acho que terá motivo do servidor de se orgulhar pelo padrão de equipamento que a gente vai oferecer, mas não, acho que está descartado o espanhol, porque pelo período que passou, tudo que está lá dentro já está podre, provavelmente, seja equipamentos, maca, tudo que está lá dentro já não, praticamente nada deve servir mais, além do prédio e apodrecendo com o passar do tempo, não vai tendo manutenção, o prédio vai apodrecendo, mas aí é o ritmo. E milhões de pessoas morrendo sem receber o que tem. Mas que eu posso fazer? Aí é só organizando quem tem a receber para ir para a porta de quem compete, ou seja, da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum, para ir lá protestar, para ver se encontra uma solução. O governador ainda, e espero que não chegue esse tempo, o governador ainda não tem as funções de juiz. Na China até é assim, na China eu nunca, apesar de 1,5 bilhão de pessoas, aí eu vou encerrar com essa curiosidade, apesar de ter 1,5 bilhão de pessoas, eu não vi fila, nem vi aglomerado urbano em lugar nenhum. O Hospital Nanelli está em andamento, nós estamos agora transferindo toda a área administrativa para aquela área que era o colégio, e na atual área administrativa nós vamos ampliar o TI infantil e o TI adulto. Aí eu não vi, apesar de ser um país de 1,5 bilhão, você não vê grandes aglomerados ou filas, você imagina que vai ser aquela confusão em todo lugar que você olha, né? Em Pequim, não via isso. Para onde está aqui esse monte de gente, 40 milhões de pessoas que vivem aqui nessa cidade, onde está esse povo? Hein? Onde está esse povo que a gente não vê aglomerado, não vê nada? Eu, finalmente, um dia lá, eu passei no lugar e eu vi um bolo de gente. Eu digo, finalmente, achei um bolo de gente ali. Aí eu perguntei à tradutora, e ali, o que é aquele bolo de gente? Aí ela disse, ali, as pessoas estão buscando recurso das suas decisões judiciais. Eu digo, é uma instância superior da justiça? Não. Eu digo, como assim? Porque depois que transita a ação do judiciário, se as pessoas não se conformam, faz um recurso para o governo. Faz um recurso para o governo, e o governo pode reverter. Eu disse, o governo pode mudar a decisão? Pode. Tem um comitê que é eleito por representantes do povo, é eleito pela população, e aquela reclamação que é fruta de recurso é submetido àquele conselho, e o conselho pode reverter a decisão do judiciário se considerar que a decisão foi injusta. Então, nós ainda não estamos nessa. O senhor tem poder de brigar, eu gostaria, eu tenho muitos poderes, mas ainda não estou como He-Man. Um dia eu chego lá. Um abraço.